Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations, Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what-ifs into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Os hospitais são lugares interessantes do ponto de vista paranormal. Muitas emoções parecem serem vividas ali. O nascimento de um filho, a morte dos pais, doença e cura se misturam em um mesmo recinto. Talvez seja essa a causa de tantas visões de fantasmas que parecem percorrer os frios corredores e alas desses prédios. Afinal, é ali a porta de entrada das nossas almas e muitas vezes a porta de saída do nosso corpo carnal. Mesmo que não tenhamos uma conclusão sobre como e por que o fenômeno muitas vezes se manifesta nesses lugares, podemos, através das histórias contadas aqui, entender um pouco mais e se aproximar do sobrenatural. Eu sou Cristiano Zoucas e você está ouvindo os Relatos do Além. Então, pessoal, hoje eu estou trazendo aqui meu querido amigo Ícaro Bezerra, que é um... Como é que eu posso explicar? É um ouvinte do Hangar 18, o nosso outro podcast. Ouvinte fiel, viu? Ouvinte fiel. É um fofofo. E ele conta assim, a gente tem um grupo lá, um grupo secreto do Hangar, onde a gente conversa várias coisas e, entre elas, às vezes a gente fala de assuntos sobrenaturais, né? Fala das visagens e tal. Visagens é o termo que a gente usa aqui, cara. Não tem jeito. Você pode falar, eu vi assombração. O cara fala, vixe, é de fora. Não, você é daqui do norte, você fala que viu visagem, meu parceiro. Pois é, e não exatamente. Tem M no final, tá? É visagem. Exatamente. E aí, cara, o Ícaro simplesmente postou uma história que ele conhece lá no nosso grupo. E eu fiquei, cara, completamente apaixonado pela história. Apaixonado não é a melhor palavra, né? Aterrorizado, digamos assim, pela história, porque... Ficar apaixonado por uma história de terror é brabo. É meio bem esquisito. Mas eu fiquei tão aterrorizado que eu fiquei, cara, isso tem que entrar no meu novo podcast. E por isso hoje eu tô trazendo aqui o Ícaro pra contar pra vocês essa e algumas outras histórias, né, Ícaro? É assim, a gente tem poucas histórias, vamos dizer assim, que são que eu presenciei, né? A grande maioria delas também recebi de relatos. Só me apresentando rápido, me chamo Ícaro, tá? Ícaro Bezerra, tô com 32 anos, moro em Manaus, apesar de que sou cearense de nascimento, mas vim pra cá muito cedo, então a minha vida sempre foi dividida entre o norte e o nordeste. Então a gente acaba pegando história de todo jeito, né? História que eu presenciei, história de família, história de tios mais distantes, tios próximos, e aí a gente vai... Aí como eu tenho uma boa memória, pelo menos pra isso, a gente vai compilando tudo, né? Vai somando tudo. Com certeza. Nossa, não... Você falou que a gente estava conversando antes da gravação, que o Ícaro mora em Manaus, e Manaus é relativamente, dá pra dizer que a gente é uma filial do inferno, né? Exato, cara. A gente brinca que nós temos quatro estações bem definidas, né? Que é a primaverão, que a gente chama, né? O próprio verão, o forno e o inferno. Então, a gente só tem, falando sério, a gente só tem duas estações aqui que a gente fala, que é verão com chuva e verão sem chuva. É só isso. Nossa. A virada de ano foi perfeita. Tava chovendo muito em dezembro, virou o ano, dia 1º, não caiu mais nenhuma gota até agora. E agora só, né? No colchão do inferno, né? Agora tá brabo. Capeta. Agora tá brabo. A gente participa, quem vai pro inferno passa por Manaus antes, passa alguns meses, e depois segue sua vida. Pois é. Bom, então já que você tá aí íntimo do capeta, digamos assim, me conta... Essa é foda. Vou guardar essa daí pra
para as duas coisas. Sou íntimo do capeta, Deus Tá íntimo? Não, tão íntimo assim não. Prefiro manter um pouquinho de distância. Tá certo. Então, me conta então, cara, aquela história que você contou lá no grupo, a gente podia começar por ela, que pra mim foi a melhor de todas. Perfeito, tá. A minha família toda acabou meio que vindo do Ceará pra Manaus, tudinho, e eu tive uma tia que veio, irmã da minha mãe, e ela acabou conhecendo um homem aqui, que ele era maranhense, tudinho, e aí ele trabalhava como vigilante. Então, durante um tempo, ele foi meu tio, a gente brinca assim. Uhum. Ele me contou 2 histórias que me deixaram bem assustados na época. A que mais me aterrorizou foi quando ele trabalhava de vigilante na construção do hospital do João Lúcio, né, que é o hospital que fica entre a região norte e a região leste daqui de Manaus. Você tem ainda contato com ele ou não? Não tenho mais. Até, digamos assim, que ele saiu da família de forma não muito convidativa, entendeu? Entendi. E ele, quando trabalhava de vigilante, eu vou... Só pra dar uma coisa bem rápida, ele trabalhou também como coordenador... Como é que a gente fala? Não é nem coordenador, na verdade, eu tô gerente? Viajando aqui. Não, ele é... controlador de alunos, pronto. Esse era o termo que ele usava quando ele trabalhava aqui na Unip, na Universidade Paulista. E lá ele já contava algumas histórias do tipo batida de porta durante a madrugada, quando não era pra ter ninguém, música tocando em algum corredor que ele estranhava. Isso, sei lá, bem no início dos anos 2000. Mas a história que ele conta, que foi a mais bizarra, meu tio, como ele trabalhava de vigilante, ele tinha um kit que ele falava, né? Ele levava 2 carteiras de cigarro, uma garrafa de café, levava uma televisãozinha de 10 polegadas, aquelas quadradinhas, que portátil, né? Então, ele trabalhava ele e mais 3 que ficavam fazendo rondas. E aí ficava, geralmente, 3 faziam a ronda, enquanto um ficava lá, digamos que no posto de descanso, né? Sim. E eles tinham digamos assim, que a recomendação de fazer pelo menos uma ronda a cada 30, 45 minutos. Então, a cada esse período ele saía... E aí revezando, né? E um ou outro. Exato. Ou os 3 ao mesmo tempo? Não. Ficava digamos que na base, né? E os outros 3 saíam juntos, entendeu? Cada um fazia sua ronda no seu ponto a cada 30, 45 minutos. Então eles faziam a ronda, demorava mais ou menos uns 5 a 10 minutos a ronda, eles voltavam lá pra base, aí aguardavam mais um pouco, saíam e fazendo aquela ronda de novo, né? E ficava dividido assim. E ele contou que numa dessas vezes algo meados, tipo assim, ele acha que por volta de umas 2 ou 3 da manhã, a hora do capeta, né? Propriamente dito, ele ficou lá na base, assistindo TV, na televisãozinha dele lá de 10 polegadas e tomando café. E aí ele foi chamado pelo rádio e o cara completamente assustado, um dos parceiros dele. Completamente assustado. O cara tava, que a gente usa, fala no inglês, o freaking out mesmo, entendeu? Tava completamente transtornado. E aí ele correu pra ir lá no apoio desse cara, né? Ele encontrou o cara no meio do caminho. E aí no meio do caminho o cara falando e rezando e fazendo sinal da cruz e falando palavras de poder, como a gente fala dentro da religião, né? Jesus tem poder, tá amarrado, essas coisas assim. Reto. Exato. E aí, quando ele encostou, depois que parou isso, ele voltou lá pra base com o meu tio, né? Ficou os 2 lá, os outros 2 que estavam fazendo a ronda foram lá pro mesmo local onde ele tinha relatado a visão dele, e aí ele comentou o que foi que aconteceu. Não chegava a ser a construção do hospital, tá? Ela era uma expansão do hospital que estava sendo feita. Então, tipo, tinha o hospital funcionando na frente e a expansão era onde estava essa construção. E a ronda dele, então, passava por essa parte nova, né? Passava, era exatamente nessa parte nova, né? Ficavam, digamos assim, 2 que para a parte mais da frente, onde era o hospital propriamente dito, e 2 para essa área dos fundos, que é essa área em construção. Como construção, tem muito material, esse tipo de coisa, acaba sendo visado por conta de furto, né? E aí ele disse que ele estava andando, fazendo uma ronda de... Eu vou tentar botar assim, mentalmente desenhar. Era como se fosse uma posição de um L. Ele estava saindo aqui, subindo, e depois ele pegaria a esquerda. Esse seria o desenho normal. A esquina, né? Passaria viraria ali uma esquininha. Exato. Seguiria reto. Antes dele virar essa esquina, ele disse que estava mais ou menos pelo meio, ele viu uma mulher de branco, toda de branco, com roupa como se fosse uma roupa de paciente, né? Aquela bata grande, branca, assim. Ele comentou que a mulher era muito pálida,
cabelos negros, e que ela tava andando ali. E ele, primeira coisa que ele pensou que poderia ser uma paciente que acabou se perdendo, entendeu? Ou estava fugindo. E aí ele começou a chamar a mulher e falava, ô, senhora, 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 nada. E a mulher continuou andando, indo, tipo assim, ele vendo as costas da mulher, né? E a mulher tava de costas pra ele. Ela tava de costas pra ele, exatamente, né? Digamos assim, que na lateral do prédio, propriamente dito. E chegaria lá no final, dobraria à esquerda e teria mais digamos assim, um trecho de mais ou menos uns 30 ou 40 metros até o muro, né? Que já dava o final, já dava o limite do terreno. Entendi. Não, só pra deixar claro, isso não aconteceu dentro do hospital, lá de fora. Não aconteceu dentro do hospital, foi do lado de fora. Foi nessa parte desse anexo que estava sendo construído. E nisso ele chamava, senhora, senhora, e a mulher simplesmente ignorou ele. E aí ele começou a acelerar mais o passo, né? Ele falou, bem, a mulher não tá me respondendo, talvez ela esteja fugindo do hospital. E ali não era um local pra ela estar, material de construção, esse tipo de coisa, o terreno batido, ela podia sofrer um outro acidente, e ele começou a acelerar o passo pra correr atrás dela. E aí ela virou a esquina. Ela virou essa esquina, deu uma curva para a esquerda e ele acelerou o passo já para chegar. E quando ele virou para a esquerda, que ele viu, que ele fez a curva da esquina onde a mulher tinha passado, ele tava a questão de mais ou menos uns... Ele falou que era, acho mais ou menos, sei lá, uns 40, 50, 30 metros, assim, de distância pro muro final do terreno. E depois desse muro, era um barranco gigantesco. Então, peraí, o hospital ficava num lugar mais alto. Ficava num local mais alto. Um morrinho, digamos assim. Exato. E aí no final tinha um muro e depois do muro um precipício. Esse precipício era uma ribanceira que ia ficar como se fosse uma espécie de um vale pequeno, assim, até a rua de trás, que a rua de trás era uma rua baixa. Manaus, eu já te adianto que tem muita ladeira. Sim. Entendeu? Então, tipo, isso é comum aqui. Então, ele disse que quando ele fez essa curva para a esquerda, depois que ele virou o prédio, ele dá de cara, ele vê o muro. E essa mesma mulher que ele estava atrás dela, que ele ficou chamando, essa mulher estava em cima do muro já. Então ela estava em pé em cima do muro e que ele falou assim, primeira coisa que ele viu foi ela. E ele percebeu que ela não estava sozinha. Ele viu um cara do lado dela, só que enquanto ela estava de costa para ele, no muro, como tivesse assim de frente pro precipício, ela permaneceu de costa para ele, esse cara estava vestido com uma roupa que ele falou que parecia muito como se fosse uma roupa de médico, que como se fosse uma bata, um jaleco fechado, assim, com uma calça branca por baixo também, e esse senhor estava de frente para ele, e eles estavam de mãos dadas. Aí me pergunte como eles fizeram, não sei, mas todavia eles estavam. E aí quando ele pegou e ele tomou um susto, quando ele tomou aquele susto, ele pegou, ele travou de início, que ele, tipo assim, a mulher percorreu uma distância muito rápida, ele travou, olhou... E sem falar, desculpa te interromper, que assim, até então pra ele era literalmente uma mulher, né? Exato. Não era etéreo, como fala, né? Aquela questão, aquela visão mais meio invisível, meio etérea. Não. Ela era física. Ele falou que a aparência dela era física. Pois é, não, e isso deve dar, daí ele dá um nó na cabeça dele, ele tava achando que a mulher tá indo se matar, né? Indo se jogar, não sei, porque ele sabia que ali atrás tinha um precipício. Exato. E quando ele chegou lá, que ele viu essa mulher e esse senhor, que ele falou que o senhor era bem mais velho do que ela, né? Ele aparentava já de cabelos brancos, assim. Falou que os dois eram muito pálidos, entendeu? Brancos mesmo. E os dois estavam de mão dadas, e aí, enquanto ele olhava a cena, os dois meio que se jogaram do precipício. Caraca, eles se largaram, tipo... Simplesmente como se fosse uma espécie, como brinca, como aqueles filmes, aquela história do pacto, entendeu? Um de mão dada com o outro aqui, ela se jogou de frente pro precipício e esse homem se jogou de costa pro precipício. E ele ficou completamente assustado. A primeira coisa é que eles têm esse costume, até porque eles foram conferir, né, ver se não tinha nada, tudinho do outro lado, se não tinha sido realmente alguém que tinha se matado, entendeu? E quando eles correram lá, daí lógico, não tinha nada lá atrás, estava tudo normal, estava tudo tranquilo, e a história toda, o desfecho da história foi o cara no outro dia, ele pediu dispensa do trabalho, ele foi transferido para uma outra posição, porque ele não tinha mais mínimas condições de permanecer lá. Meu tio ainda trabalhou lá, continuou trabalhando por volta de, sei lá, mais uns 2 meses
até a obra ser finalizada, né, e eles serem dispensados. Porque essas empresas de segurança, geralmente, elas sempre, para não deixar as pessoas viciadas, entendeu, na mesma posição, eles sempre estão trocando as equipes, né, e diz que ele disse que o cara ainda continuou na empresa, mas ele nunca mais topou com esse cara. Caraca, que bizarro, né? Porque realmente deve ser muito traumático uma pessoa, porque se você vê uma pessoa se matando, é uma imagem muito forte. Mas depois você perceber que, na verdade, o que você viu foi um fantasma, deve mexer ainda mais com a sua cabeça, né? Com toda certeza, porque ele tava esperando que fosse acontecer alguma coisa a mais, que Deus o livre, uma pessoa tivesse jogado, você teria um corpo lá atrás, entendeu? Você teria sinais, você teria qualquer outra coisa, qualquer outra evidência, vamos dizer assim, e ele não tinha nada, simplesmente ele viu, como na cabeça dele, ele viu a mulher se jogando com outro cara e só, tipo assim, nossa. Ele, de início, ele falou assim, que o que o mais bizarro foi que a mulher cobriu um terreno de espaço muito grande, tipo, enquanto ele virou, a mulher tinha acabado de virar a esquina, ele vira meio que a esquina quase que atrás dela, e quando ele olha, a mulher já tá em cima do muro. Já tá em cima. Não teria como ela subir, porque pra subir o muro daquele, imagino que você precisa de algum certo esforço, né? O muro devia ter uns 2 metros de alguma coisa de altura, entendeu? Era um muro de um hospital, entendeu? A parte de trás do hospital, não é pra ser facilmente escalado, entendeu? Mas foi bem bizarro. Não, eu fico imaginando o que não deve ter acontecido nesse hospital pra essa cena aí acontecer, né? A gente acredita, uma das coisas que eu, com que já li, com que acabei pesquisando, tudinho, existem fantasmas que eles são chamados de impressões, né? São fantasmas que eles acabam seguindo uma mesma rotina que eles tinham enquanto em vida, tipo um loop, ou né? Um fato traumante, exatamente. Seria um eco do que aquilo, de alguma coisa que aconteceu em vida. Agora, se teve alguma outra história, se aconteceu alguma coisa no hospital nesse tipo de situação, eu não sei te dizer. Porém, dizem que geralmente esses fantasmas do tipo impressão, eles não têm interação nenhuma, entendeu? Eles, nesse looping deles, eles acabam repetindo aquilo que aconteceu, ou por um evento traumático, ou por ser uma rotina. Então, eles não sabem a história que pode ter por trás, porém, eles em nenhum momento a mulher pareceu responder algum sinal dele, ou coisa parecida. Parecia que era só um eco mesmo de alguma coisa que já tinha acontecido há algum tempo atrás. Não, é incrível. O Ribas participou aqui do primeiro episódio com a gente e ele fala que o pai dele viu o que seria um fantasma de um cara que morreu no Rio lá em Petrópolis, onde eles vivem, né? E ele diz que a maneira como esse fantasma estava se mostrando era literalmente de uma pessoa que estava sendo afogada, com a boca aberta, os olhos revirados, o cabelo se mexendo como se estivesse dentro da água, não? Então ele como se estivesse vendo a pessoa dentro da água mesmo, sabe? Então parece muito realmente a impressão de algum fato muito forte que aconteceu no lugar, né? Exato. Uma energia que ficou marcada ali. Acaba ficando uma energia residual exatamente do fato em si, entendeu? Aí, como eu falei, pode ser um evento traumático ou pode ser simplesmente uma rotina que a pessoa tinha e que isso acaba pegando. Eu só vou puxar o gancho, assim, pra te falar que muitas das vezes acontecem em alguns casos que eles são dos famosos doppelgangers, né? São os casos ou o doppelganger, ou o gêmeo da sombra, como é que você queira chamar. São considerados muitos casos de doppelganger, casos dessas de impressão, que às vezes a pessoa pode até estar viva ainda, só que um evento rotineiro, um evento muito traumático deixou essa energia presa no ambiente e aí ela acaba se repetindo. Sim, não é difícil você ver relatos de pessoas que falam que viram até mesmo o cachorro que morreu. Meu cachorro tinha um hábito de fazer todo dia às 5 horas da tarde, ele ia pra porta esperar minha esposa. E aí o meu cachorro faleceu, 2 anos depois eu vejo o meu cachorro indo pra porta, né? Que era um negócio que era um hábito dele que ele fez durante, sei lá, 15 anos. O mesmo caminho que ele fazia no mesmo horário. E eu vi literalmente o meu cachorro, né? A impressão com certeza a pessoa ele viu o fantasma, né? Mas essa impressão não precisa necessariamente acontecer com pessoas, né? Mas pode acontecer com acho que qualquer ser vivo, imagino. Sim, desde que acredita-se que desde que haja energia, haja possibilidade de você deixar algum resíduo ou coisa parecida. Como falei, por um evento traumático ou simplesmente por rotina. Com certeza. E o que mais que a gente tem?
falando desse meu tio, ele tem mais uma história que ele me contava, que enquanto ele morava no Maranhão ainda, antes dele ter vindo para Manaus, era uma coisa que é até um pouco comum, assim, no Nordeste, pelo menos até onde eu percebi, que quando geralmente uma família, alguém da família ia fazer alguma obra, construir alguma coisa, qualquer coisa assim, você geralmente chamava os parentes para ajudar, entendeu? Acabava ficando assim. Então, quando era obra de um fulano, a outra família saía, ia lá dar um apoio, e aquilo ali acabava sendo meio que uma interação. Então, eles tiravam, por exemplo, o final de semana, a família meio quase que se mudava, né, da casa dela para ir para casa do outro parente para ajudar na obra, ajudar na construção e esse tipo de coisa. E numa dessas, o meu tio tava, e a família do meu tio era muito grande, então ele tava até o pau de primo. Tipo assim, ele falava que eram pra frente de 12 pré-adolescentes, entendeu? Tipo, e todo mundo ficou de ajudar na construção da casa de um tio deles lá. E aí eles foram, tudinho, estavam fazendo a obra lá, tudinho, era uma extensão da cozinha, né? Estavam aumentando a cozinha. E aí eles fizeram a construção e lá por volta de isso num domingo, por volta de umas 4, 5 e pouco da tarde, eles resolveram parar. O que faltava da obra pra ser finalizada? Faltava ser colocada a duela da porta, né, o portalzinho a partir de madeira da porta e a porta propriamente dita, né? Então ele pegou tudinho e lá pelas tantas, aquele monte de moleque resolveram chegar e falaram, não, ó, a gente vai jogar bola, quando a gente voltar a gente coloca a porta. E aí ficou por isso. Eles saíram pra jogar bola. O problema é que saíram da bola, foram no barzinho, aí já tomaram refrigerante por lá, e aí quem era mais velho, já os tios mais velhos, primos mais velhos, já começaram a beber. A história toda diz que eles voltam pra casa por volta de mais ou menos umas 11h30 da noite. E quando eles voltaram, todo mundo, quem tava na casa, já tinha estendido suas redes, né? E ficou desse meu tio e mais um primo, que foram tomar banho ainda, não sei o que, bababá, se arrumar. E os dois calharam de ficar próximos dessa porta. E a porta que faltou, eles colocarem. Uhum. E ficaram uma rede, praticamente uma do lado da outra, e aí ele tava nessa porta e ele falou que por volta mais ou menos do que ele acredita, tipo, sei lá, 1h30 da manhã, 2h30 da manhã, alguma coisa parecida com isso, ele sentiu que alguém tinha pego no punho da rede dele, que pegou o punho da rede, a gente fala, são aquelas cordas, né, que fica próximo da parede, né? Exato. Do gancho, aí, no caso. Exato, próximo do gancho ali. E aí ele sentiu alguém pegando no punho da rede dele e puxou a rede dele para baixo. Porque ele puxou a rede dele para baixo, ele cai no chão e ele levanta assustado. E aí ele pensou que poderia ter sido algum primo, coisa parecida. No momento que eles acendem a luz, eles veem que não foi só a rede dele que tinha sido puxada, mas tinha de pelo menos 3 ou 4 pessoas do lado dele que tinha acontecido a mesma coisa. Como e assim, aí, cara? Todo mundo acordou junto, então, né? 3, 4 redes praticamente junto. Ele não sabe dizer porque tava tudo escuro, entendeu? Mas ele acredita que foi tudo junto. E os punhos das redes era assim, todo mundo pensou, não, sei lá, alguém passou com a faca, só que a corda ela não tava cortada, ela tinha sido como se ela tivesse sido espedaçada, ela foi feita força para baixo, ela rompeu, entendeu? Caraca. E aí teve mais ou menos essas 4 pessoas que caíram da rede, propriamente dito, por conta desse puxão. Nossa, como se fosse uma força que... Mas não arrancou... Não é como se tivesse puxado a rede e veio com gancho e tudo. Não. Só Ela corda. só rompeu a corda, só rompeu os punhos da rede, Cara, né? Todas as cordas estavam, tipo, estilhaçadas ali, como se elas tivessem sido quebradas, né? Se elas tivessem sido rompidas. Pra você, cara, eu acho que não sei se... Eu lembro de rede e lembro que onde tem um punho da rede é um amaranhado de cordas juntas. Então você romper aquilo dele com a mão, por exemplo, é quase que impossível. A gente brinca, quando a rede é velha, os punhos já estão enfraquecidos, aí acontecem as quedas. Só que não era o caso, tipo, eram redes que eles usavam ali, praticamente. E você não explica também 3, 4 pessoas juntas, né? Tipo, fica mais bizarro ainda. Nossa, então quando ele caiu todo mundo ao mesmo tempo. Caiu todo mundo ao mesmo tempo, né? Que isso? O que aconteceu, né? Exato, aí ele se levanta, acende a luz, olha pro lado, vê as redes caídas, né? As redes quebradas, olha pro lado pro outro, eles pensaram, falaram, alguém passou de brincadeira, passou a faca aqui e saiu cortando o punho da rede, os punhos de todo mundo. Foi a primeira coisa que eles pensaram. Saíram da casa, foram olhar ao redor, tudinho, procuraram, não acharam nada. E depois quando ele voltou pra casa dele, a mãe dele falou, olha, essas cordas não foram cortadas, essas cordas não foi feito força pra quebrar, entendeu? Elas foram rompidas, né? Caraca, bizarro. Nossa.
Eu realmente não sei o que eu faria. Não sei se eu dormiria mais nessa casa, não. Eu fecharia a porta pra nunca mais. Fecharia a porta, nunca mais abriria. Talvez eu fechasse e ainda permanecesse do lado de fora, né? Bota gasolina, explode, bota fogo. Exato. É igual quando a gente fala, quando tem um quarto muito da bagunça, a melhor coisa que você faz é fazer uma parede de tijolo e isolar, né? Isolar, exatamente. Não, principalmente bagunça, né? Que também tem o lance da energia que a gente tava falando, né? Exato. Eu lembro que eu tinha, né? Ela já faleceu. Era uma tia de consideração, não era família, mas como eu conhecia ela desde que eu nasci, eu chamava ela de tia, que ela era mãe de santo. E eu lembro que teve uma época que adolescente, eu vivia com gente lá em casa. Todo mundo, meus amigos, todo dia era, vamos lá pra casa jogar videogame. E, cara, minha casa era um entra e sai de gente. Era um entra e sai. Todos os amigos estavam sempre entrando. A porta acabava sendo o ponto de encontro, né? Era o ponto de encontro da galera. Mas assim, era o ponto assim, tipo, a galera já chegava, abria a geladeira, não tinha, tava todo mundo de casa, né? Só que eu morava com a minha mãe, né? E a minha mãe ficava um pouco agoniada com tanta gente entrando e saindo. Aí eu lembro dessa minha tia falando assim, Cristiano, cada vez que alguém entra na sua casa, ela deixa uma impressão, ela deixa a energia que ela carrega atrás da rua, nem sempre uma energia boa, ela traz pra dentro da sua casa. E esse entra e sai não é legal, não é muito bom. E aí realmente, hoje em dia, né, depois de muito tempo lendo, gostando de saber mais sobre esse assunto, eu vejo que tem muito disso, né? Porque como tudo tem energia, realmente até mesmo num quarto de bagunça, aquela energia não é uma energia necessariamente boa. Sim. Ainda mais por ser bagunça, né? Mas, enfim, muito interessante. É por isso que quando isso é feito, o pessoal geralmente vai fazer purificação de casa, sempre fala, fazer a varrida pra fora, né? Você varre tudo de dentro pra fora, você não deixar nenhum ambiente bagunçado, tentar deixar o máximo organizado possível, que é justamente pra digamos assim, que é pra excluir limpar dessas energias ruins e coisas e tal. Com certeza. Bom, antes da gente fechar o episódio, nosso podcast aqui é bem curtinho, mas eu quero saber se você tem mais alguma história pra gente finalizar. Tem? Cara, tenho sim. Eu vou falar das que eu presenciei, aconteceu dentro da minha casa, vamos dizer assim, né? Mete bala, então. Então, eu tenho 3 histórias rápidas. Eu tenho um amigo que ele é da Umbanda e... As a sports fan, I have to confess. Sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Um certo dia, a gente estava na laje de casa. Eu já adianto, a casa onde eu morava nesse período, ela era meio bizarra. Foi um período que a gente morou de aluguel e a casa ela era meio bizarra. Primeira coisa que a gente já estranhava, porque a casa passava muito tempo desalugada. Entendeu? Era uma casa boa, bonita, grande, mas a casa passava sempre muito tempo desalugada. A gente já tinha visto, conhecia a rua, a gente já tinha passado várias vezes e a casa sempre estava desalugada. Calhou de que por uma emergência a gente acabou tendo que se mudar e aí a gente foi pra essa casa, tudinho, e tava tudo lindo e maravilhoso. Nesse dia, eu tô na laje de casa e aí chegou esse meu amigo e ele da Umbanda e chegou comigo e falou: Ícaro, eu não lembro qual foi o assunto onde que a gente entrou, mas a gente entrou num assunto que ele falou assim, Ícaro, esse negócio de espírito, cara, tu tem que se defender, tu sabe que quem é mais forte tá contigo, tu tá com quem manda, então tu não tem que demonstrar medo não, tu não tem que demonstrar medo nenhum. Aí eu, tá bom, cara, você tá dizendo. E aí ele pediu pra ir no banheiro. A minha casa ela tinha 2 banheiros, um que ficava dentro da casa e um que era tipo da dependência, dessa casa das dependências da empregada, né? Ficava mais aos fundos. E ele foi, eu falei, vai lá no banheiro lá de trás, que tá aberto lá. Ele, tá bom. E ele foi. E aí, a minha visão, sei lá, em menos de 2 minutos, ele sobe a escada pra ir pra laje de casa completamente branco.
E ele é de cor, entendeu? Ele é moreno. E ele subiu exatamente branco, completamente branco. E aí, quando ele chegou comigo, ele falou o seguinte: olha, na hora que eu fui ao banheiro, eu abri o zíper da calça, que eu fui urinar, eu senti e vi uma sombra nas minhas costas, e uma voz falou no meu ouvido: quer dizer que você não tem medo de mim, não? Diz que na hora ele travou, fechou, subiu, fingiu que nada... voltou branco, pediu pra usar o banheiro de dentro de casa. Tá vendo só? Vai brincar aí. Isso. Uma outra aconteceu essa mais rápida ainda, aconteceu com a minha irmã. Na época eu trabalhava como corretor de imóveis, então eu tava de plantão. Meu tio taxista, que morava com a gente, meu pai trabalhando no Distrito Industrial de Manaus, minha mãe lojista também, tava todo mundo fora de casa, somente minha irmã. Eu tava no quarto da minha mãe assistindo TV. Assisti porque o quarto da minha mãe tinha ar-condicionado, então ela podia ficar lá assistindo TV com o ar-condicionado ligado, era mais frio e tal. Como sabe, Manaus, cara. Então, ela optou pelo espaço mais frio. E aí ela falou, vou fazer um lanche no meio da tarde, por volta de umas 4 e pouco. Ela foi fazer um lanche, foi para a área da cozinha, que a cozinha era uma cozinha externa. Ela foi para a cozinha, fez o leite dela com Nescau e mais um pão com manteiga. Quando ela voltou pro quarto, a porta do quarto estava trancada. Na hora, ela pegou, estranhou, tentou abrir, foi ver chave, e o quarto só trancava por dentro. Então, ficou, muito bizarro. E aí ela, com medo, ela se trancou no quarto dela, era o quarto do lado, ela se trancou lá e começou a ligar. E aí ela me ligou, eu tava longe de casa, ela ligou pro meu pai, ligou pra minha mãe, ligou pro meu tio. Meu tio, como era taxista, né, então ele deu uma parada no trabalho dele e foi lá ver. E quando ele chegou na casa, ele fez uma ronda, né, ao redor da casa, foi olhar pelas janelas que davam pra fora, ver se tinha alguém dentro do quarto. Tinha a possibilidade de ser alguém mesmo, dentro do quarto e trancou. Exato, ele assustou, né? A minha irmã, em tese, estava sozinha. E aí, quando ela pegou, foram rodar a casa, olhou por fora, tudinho. Meu tio olhou pela janela, não viu ninguém. E aí, meu tio ficou lá com a minha irmã, esperando meu pai chegar, porque era meu pai que dava, vamos dizer assim, que dava as ordens, né? E aí, quando meu pai chegou, a porta permaneceu trancada, estava trancada ainda até aquela hora. Meu pai chegou por volta de umas 6 e pouco, 7 horas da noite. E aí, eles chamaram a polícia. Eles ficaram com medo, chamaram a polícia, e a polícia pegou e arrombou a porta. Quando arrombou a porta, não tinha ninguém dentro do quarto. E é uma das coisas mais estranhas, foi um dos policiais, quando desceu, depois que viram, não tinha nada, tudinho, meu pai agradeceu, tudinho, ele entrou dentro da viatura, fez o sinal da cruz e foi embora. Eita, até o policial achou que fosse coisa do que fosse sobrenatural. Aí o policial atrás de você. Isso. E a coisa bem simples, a que aconteceu comigo foi numa noite, na verdade madrugada, né? Eu tava no quarto, por volta, sei lá, de umas 2 e pouco, 3 da manhã, e já tinha trancado, inclusive, a porta do meu quarto, tal, e tô lá tava assistindo alguma seriado, coisa parecida, e aí eu tinha acabado de vir lá de fora, porque eu tinha ido beber água. Quando eu voltei, eu entrei, passei a chave no quarto, tudinho, e tava me preparando pra ir deitar, não tinha nem apagado a luz ainda. Então, quando eu tava indo em direção à cama, eu senti uma pressão na porta. A minha maçaneta, a maçaneta dessa casa onde eu morava, da porta do meu quarto, ela era uma maçaneta redonda, daquelas bem velhinhas, aquela inclusive que aí que vai o lance, que faz barulho quando você tenta girar, né? E aí senti aquela pressão na porta como se alguém tivesse segurado a maçaneta pelo lado de fora. Tentando segurar pra você não entrar. Na verdade, eu não sei, é uma pressão normal quando você encosta na maçaneta, se você tem uma folgazinha na porta, né? A porta meio que ela bate na duela, né? Ela bate ali no freio dela. E aí, quando ele bateu ali e girou a maçaneta 2 vezes. Então eu escutei. Nossa, como se realmente estivesse girando realmente. Exato. E como eu tava com a minha namorada na época, eu parei, eu falei, égua, caralho, vão entrar mesmo? Ninguém bate mais não, já vai entrando assim. E foi exatamente, eu virei, eu escutei esse barulho da maçaneta da porta, eu fiz esse comentário com ela, virei de costa, abri a porta pra ver quem era. Aí que tá o bizarro. Quando eu abri a porta, ok, não tinha ninguém. Aí eu falei, tá, tudo bem. Quem foi então? Aí eu saí, fui no quarto da minha irmã. Foi questão de segundos. Assim, sei lá, 5 segundos. Eu fui no quarto da minha irmã, maçaneta dela trancada, quarto dela trancado. Fui no quarto da minha mãe, escutei o ronco do meu pai e a porta trancada. Eu olhei para o resto da casa, não tinha nada, tudo fechado, tudo isolado. Aí eu falei, bem, alguém foi muito rápido para se trancar de novo, então só pode. Porque
E aí eu me peguei, quem que foi que diabos que foi segurar minha maçaneta lá e ainda girou 2 vezes querendo entrar. Não podia ser teu pai, não podia ser ninguém. É sério, ninguém ia cair num sono em 5 segundos. E como é que alguém ia sair? Meu quarto era um pouco distante dos outros quartos. Então como é que alguém, no que eu fiz esse comentário, virei de costa, abri a porta e saí, essa pessoa já tinha entrado no seu quarto, fechado a porta, entendeu? E eu fui lá fazer o teste na porta da minha irmã, trancada, a porta do meu pai trancada, a porta da casa tudo trancada. Eu falei, então quem foi que tentou entrar no meu quarto? Caraca. E aí a preocupação já foi outra, né? Falou, caraca, eu abri. Aí você já começa a olhar pra trás, entendeu? Eu falei, caraca, eu abri. Se alguém tava querendo entrar, depois que eu abri a porta e saí, entrou. E aí voltei pro quarto, cheguei com a minha namorada e falei, e aí, alguma coisa? Ela falou, não. Eu falei, cara, que bizarro, não tem ninguém, tá todo mundo dormindo. Mais certo do que o ronco do meu pai, cara. Eu falei, meu pai e minha mãe estão dormindo, entendeu? Porta do quarto deles trancado, o quarto da minha irmã também tá trancado. Pô, como é que nesse tempo que eu virei de costa, a pessoa já pegou e já sumiu, entendeu? Então esse foi o caso principalmente que aconteceu comigo. Outros casos pequenos, coisa tipo de ver uma mão estranha, uma vez Tu já viu só um pedaço de parte, assim, tipo, só uma mão, só um pé? Vi assim, uma ex-namorada minha, ela contou que uma vez ela tava em casa e ela viu um par, como a gente falando, a mesma situação dessa de impressões, né, ela viu um par de pernas passar pela cozinha dela, entendeu? Só que não tinha, como se tivesse apagado a parte de cima, só que ela falou que era meio etéreo, né, era meio transparente, vamos dizer assim, e viu esse par de pernas passando. Uma vez, quando eu era criança, a minha irmã tava sendo cuidada pela vizinha e eu fui pegar, acho que uma muda de roupa pra minha irmã, e quando eu entro em casa, que eu olho pra porta atrás, eu vi na porta uma mão passando como se estivesse passando pelo corredor da porta, entendeu? Eu só vi a mão passando pela porta. E aí naquela hora, por aquilo que pareça, eu tinha uns 8 anos na época, a coisa que mais assustou foi, falei, cara, beleza, o que a gente faz? A gente não se tranca dentro de casa. Eu falei, ainda tenho que levar muda de roupa pra minha irmã, então eu tenho que sair de casa, tranquei a porta correndo e fui lá pra casa dessa vizinha. Sem olhar pra trás. Olhar pra trás e foi isso daí. Esse primeiro caso que você falou do hospital, eu lembro que começou porque a gente chegou a conversar inicialmente sobre o lance de ver pedaços de membros, né? E aí eu contei pra você, se você lembra, lá no grupo, que uma vez eu vi um pé feminino numa escada. Sim, você chegou a comentar. Que é o seguinte, pra quem o pessoal não conhece essa história ainda, eu morava numa casa lá no Rio de Janeiro, num lugar que tem muito mato. E minha esposa, era a casa dos meus sogros, né? E minha esposa tava no segundo andar da casa tomando banho. E eu tava lá lavando a pia, lavando louça, normal. E eu escuto o barulho da porta do banheiro abrindo, que era minha esposa, acabou de tomar banho, indo pro quarto dela, e aquele barulho, blum, né? Barulho de porta batendo. E aí, normal, minha esposa tinha acabado de sair do banheiro pro quarto pra trocar de roupa. Mas eu nem pensei, tipo, minha esposa acabou de tomar banho. Não, é normal, barulhos, né? Eu sabia que ela tinha... Só pelo barulho eu sabia que ela tava, tipo, se arrumando. E aí, de repente, eu escuto o barulho da escada como se fosse alguém descendo a escada, porque é uma escada de madeira, daquela, tipo, formato caracol, sabe? Então... E eu olho pra ver, eu sabia que era ela, né? Tipo, lógico. Eu vi a perna dela, vi o pé dela, da minha esposa. Era da minha esposa. Daqui a pouco ela volta, como se eu tivesse esquecido alguma coisa no quarto. Né? Sabe que a pessoa, tipo, putz, esqueci um negócio aqui no meu quarto, deixa eu voltar rapidinho. Ela botou o pé, ficou, tipo, 2 segundos com o pé na escada e voltou. E aí, beleza. Aí passou mais uns 2 minutos, desce minha esposa, finalmente. Aí eu perguntei pra ela, o que você esqueceu? Aí ela, como assim? Não, que você fez menção que fosse descer e voltou pro quarto como se tivesse esquecido alguma coisa. Ela, não esqueci nada, não. Aí eu, não, peraí. Então quem foi que desceu, né? Não, literalmente eu vi o seu pé botando o pé na escada e daqui a pouco voltando, como se você estivesse voltando pro quarto. Ela, não, eu fui do banheiro pro quarto, me arrumei e desci, normal. Tipo... Não, você esqueceu que você desceu. Ela, não, eu juro pra você, eu só fui uma vez. Que foi agora, essa hora que eu desci, nesse momento aqui. Eu não cheguei a botar o pé na escada e voltei. Aí eu falei, putz, então eu vi alguma coisa esquisita. Mas, cara, era de novo, não era... É quase como se eu pudesse... Se eu dependendo do ângulo que eu estivesse... Se você estivesse perto, você conseguiria tocar, né? A impressão que é muito real. É bem... Não, e assim, isso dependendo do ângulo que eu estivesse na escada, a impressão que dava é que eu conseguiria ver o resto do corpo. Porque tinha mais pra cima. A única coisa que eu só não conseguia ver pelo ângulo que eu tava, da cozinha pra escada, eu não conseguia ver porque o resto do corpo tava no andar de cima. E eu só vi o pé, tá entendendo? Entendi. Então, foi bem bizarro.
Ela jura que ela não botou o pé. Essa questão de partes do corpo, a gente, como eu falei, essa minha ex, ela viu como fosse um par de pernas, entendeu? Ela falou que parecia como se no meio da coxa elas acabassem, entendeu? Então no meio, ela viu que como se fosse do meio da coxa pra baixo, ela viu 2 pernas masculinas ali, como se fosse ela simplesmente andando assim, e algo tipo assim, de uns 2 segundos ela sumiu, simplesmente sumiu no ar, entendeu? Ela falou que o dela era bem etéreo, assim, dava pra ver o outro lado, era meio transparente, mas era um par de pernas. Isso é muito louco, cara. Muito doido mesmo. Bom, Ícaro, muito obrigado pelas suas histórias. Horripilante. Não, cara, a gente tá aqui. A gente tem um compiladozinho guardado. Tem algumas mais. E assim, cara, é muito bacana o papo. Gostei mesmo, curti pra caramba. E a gente vai dividindo. Qualquer coisa que a gente souber, a gente vai dividindo. Não, vai juntando aí que a gente faz a parte 2 no futuro. Top, show de bola, show de bola. Não, pode deixar. Então valeu, cara, brigadão. E você que tá escutando a gente, gostou do episódio? Pô, manda pra mim o feedback lá no nosso Instagram, nossas redes sociais, Twitter, Facebook. Manda lá o que você achou. E é isso, né, Ícaro? Mais algum comentário? É isso aí, pelo menos esses são digamos assim, que o grau A, né, a prateleira mais alta, assim, dos casos. Como a gente fala lá no nosso outro podcast, é onde bate a nota marrom. Exato, não. Nota marrom é uma coisa que é muito pesada, literalmente, então, tipo, são coisas que realmente fazem a nota marrom bater, não tem jeito. Exatamente. Então valeu, gente, até a próxima, e é isso, até mais.